Fala baixista, beleza? Tá chegando aí? Hoje eu vou analisar um groove do Dave Holland e pegar mais umas dicas desse grande baixista acústico, importantíssimo para a história da música e do contrabaixo. Fica aí que você vai gostar. A live sobre o Dave Holland é mais uma live, fala Daniel, é mais uma live dessa série que eu tô fazendo, Roube como baixista. Toda segunda-feira às 16 horas eu faço lives aqui no meu perfil. E eu também subo vídeos no meu canal no YouTube, Daniel Coelho Bass, lá no meu YouTube. Se você acha que alguém vai gostar de ouvir falar sobre o Dave Holland, já aperta o aviãozinho, já marca essa pessoa, que eu acho que vai ser muito legal o assunto. Eu vou falar sobre, como eu tenho feito sempre, todas as segundas eu roubo ideias de algum baixista importante, algum baixista acústico importante. Essa semana eu escolhi o baixista inglês, Dave Holland. Dave Holland é brabo, brabo demais. Dave Holland foi um dos baixistas que eu mais ouvi em 2009, que foi quando, se não me engano, ele lançou aliás, eu acho que o disco é de 99, mas enfim, em 2005, entre 2005 e 2010 eu estava na faculdade e eu acho que foi um som que a gente ouviu muito. Ele veio pro Brasil nessa época, a gente assistiu, ficou todo mundo pirado, veio com o quinteto dele. E eu queria analisar o groove dessa música que se chama Prime Directive. Mas o Dave Holland, antes disso, é um baixista inglês que morou na Inglaterra por alguns anos, tocou com muitos músicos lá, com Kenny Wheeler principalmente, era com quem ele tocava lá, e um dia o Miles estava por lá e os convidou para tocar com ele, na banda dele. Então ele chegou substituindo o Ron Carter nessa época. E o Dave Holland gravou o Bitches Brew, que é um disco bem famoso do Miles, um disco bem famoso para a carreira do Miles e para o estilo musical fusion. E o baixista é o Dave Holland do Bitches Brew. Mas o Dave Holland, além de ser um acompanhador, de ter tocado com Miles, de muita gente importante acompanhar, Herbie Hancock, Randy Shorter, ele está vivo ainda, tocando com 1 milhão de pessoas diferentes, ele é muito famoso por ser compositor. Ele tem vários discos, o primeiro disco dele se chama Conference of Birds, que é um disco que é um clássico já, e ele costuma, nos discos dele, também tem essa coisa diferente, que ele bota... Não tem normalmente piano, ele faz uma harmonia diferente, a formação da gig é diferente, então normalmente não tem um pianista. Esse disco de quinteto, que é um dos que eu mais gosto, é baixo, batera, sax tenor, que é o Chris Potter, trombone, e um cara tocando vibra, que é o Steve Nelson, então um vibrafone, então é uma formação totalmente diferente. Tem discos dele que ao invés de vibrafone é mais um sopro, então ele tem formações muito diferentes. E o Dave Holland é um cara que é muito do groove. Ele ouviu rock and roll, cresceu ouvindo rock and roll, Jimi Hendrix. Ele inclusive falou que ele chegou a fazer umas jam sessions com o Jimi Hendrix já. Mas enfim, então ele é um cara que tem essa formação diferente e ele é muito conhecido. Ele como compositor é muito conhecido também. Então eu queria aproveitar para falar de uma composição dele, um groove dele que é muito legal, que é dessa música que se chama Prime Directive, esse groove aqui. Outra coisa que vocês já vão ver nesse groove, o Dave Holland ele gosta bastante de jogar com ritmos diferentes. Esse é um groove, super groove baixo batera. O Nate Smith, que é o batera dessa gravação, é um baterista muito famoso por tocar funk muito bem. Inclusive o Nate Smith gravou um disco só de batera solo, tocando altos grooves. Ele toca pra caramba e ele é o batera desse disco. Mas esse groove tá em 6, não é um groove normal, 4x4, ele tem 6 tempos. Então é um groove que 6x4, exatamente, parece 4, mas é 6. O Dave Holland tem muito essa coisa de fazer compassos diferentes nas músicas dele. Tem um disco dele também chamado Critical Mass, que inclusive eu recomendo muito. Tem uma música que chama Lucky Seven, que é desse disco. Enfim, muitas das músicas dele tem variações rítmicas, tem ritmos diferentes, e essa é uma música nessa onda que tem um groove super funkeado, mas é em 4x4. Mas antes de falar do groove especificamente, eu queria falar de uma outra coisa que eu acho importante, que o Dave Holland falou, estava procurando aulas dele, masterclass, para roubar uma ideia mais técnica do Dave Holland,
E ele tem uma coisa muito legal que ele falou, que a gente não repara muito quando a gente toca baixo acústico. Se a gente não tomar esse cuidado, passa batido e a gente não percebe. Que é a postura que a gente segura o instrumento. Ele prefere tocar de pé, então essa é uma dica para quem toca de pé, que eu acho que já é a primeira dica que eu quero roubar do Dave Holland, antes da gente aprender esse groove. A dica dele, que é para você que toca em pé, postura com o instrumento, é tomar cuidado para não deixar o peso do seu corpo todo em uma perna só. Ele comentou que ele costumava apoiar sempre em cima da perna direita dele. Vocês estão me vendo invertido aí. Esse braço é o direito. Então ele costumava deixar o peso sempre em cima da perna direita. Mas enfim, por que isso pode ser um problema? Se você for um baixista profissional, você vai ter uma carreira de 30, 40, 50 anos sempre apoiado em cima de uma perna só. Então isso vai fazer mal para você. Então você tem que encontrar uma maneira de distribuir o peso nas duas pernas. E uma coisa que ele falou, que ele concentra o peso aqui no core, né, nessa região, para ficar com o braço relaxado e o peso dividido. Então isso é uma coisa que você vai ter que prestar tomar esse cuidado, prestar atenção nisso, em tirar o peso de uma perna só. Então a postura é com os dois pés no chão. Uma outra coisa importante é tentar deixar o baixo parado, sem você segurar. Claro que ele não precisa ficar imóvel, não é para ele ficar imóvel, mas você tem que conseguir tocar para ficar com o braço livre, sem ter que ficar segurando o instrumento. Isso também é uma coisa que vai te ajudar a ficar mais confortável tocando. Então são dois pontos importantes, mas mais importante de todos é conseguir distribuir o peso nas duas pernas. Tenha em mente isso, distribua o peso nas duas pernas para não machucar a coluna, não sobrecarregar uma das pernas e você ficar sempre, porque com uma carreira longínqua, muito tempo, às vezes um show, 2 shows assim, cansa, mas você se acostuma, mas anos em cima de uma perna só vai te fazer mal. Então essa já é uma dica que o Dave Holland disse, que faz todo sentido. Distribua o peso, deixa o peso centralizado no core e distribua as duas pernas. Fique sempre fixo em cima das duas pernas para não se machucar. Roubo técnico do Dave Holland importante. Mas vamos entrar no groove do Prime Directive, que é do disco que se chama Prime Directive também, que é de 99, se não me engano, um disco antigo, bom demais, ou 2009, agora eu posso estar equivocado com a data, mas é um baita CD, recomendo muito ouvir esse disco. E esse groove, se vocês não conhecem ainda, eu vou tocar mais lento aqui. E aí, melodia. Isso é a parte A, né, do tema. E aí ele tem essa coisa muito legal que você vai ver, caso você não conheça esses discos do Dave Holland, caso você conheça, você já percebeu, é uma das coisas mais incríveis. As melodias dele são contraponto, tem vários contrapontos entre elas. Então o trombone toca uma melodia, o saxofone toca outra e todas se complementam junto com o groove do baixo. Então é muito interessante de ouvir, prestar atenção nisso. Mas vamos analisar o groove, está em cima de um Mi menor. E ele faz o seguinte, lembrando então o arpejo de Mi menor, vai ser Mi, Sol, Si, Ré. Mi menor com sétima. Mi, Sol, Si, Ré. Tudo aqui em meia posição. O que ele faz no groove? Ele faz Mi, Ré, fundamental e sétima. E aqui uma frasezinha. Sol, Lá, Mi, Ré, Sol, Lá, Mi, Ré, Sol, Mi. Ele muda só as duas notas finais. Então ele faz Mi, Ré, Sol, Lá, Mi, Ré, Sol, Mi. O groove só tem fundamental terça e ele coloca a quarta.
simples, pouca nota, pesado, tem um baita pesão assim, e é um baita groove com uma melodia que vai acontecendo em cima que é impressionante. Então um groove super simples. Isso também me lembra até uma outra série que eu tenho no YouTube, que se chama Aprendendo Groove. E muitos desses grooves que eu vou tirando, esse nem estava no intuito, mas muitos desses grooves tem disso. A gente quando quer às vezes criar um groove super legal, fala, não, vou fazer um groove massa, a gente quer encher ele de nota, fazer um monte de nota diferente para ficar legal, meio difícil, e não é esse o ponto. Esse é um dos grooves que usa pouca coisa, usa 4 notas diferentes, Mi, Ré, Sol e Lá. E aí ele muda a oitava do Mi. Então ele usa Mi, Ré, Sol, Lá, Mi, Ré, Sol, Mi em outra oitava. E figuras rítmicas. 4 notas, todas dentro do arpejo, com uma exceção que é a nota Lá, mas notas todas que formam um acorde, notas simples, é só o bom gosto, o salto e a figura rítmica. Vou de novo no groove. Isso o groove. E acontece muito só nesse groove. Lembrando que é um groove em 6x4, outra pegadinha do Dave Holland, pegadinha eu não diria, mas outra sacada que ele tem, que é fazer uns grooves, inclusive o Nate Smith é um batera, como eu disse, que toca funk muito bem, groova super. Então fica um climão de funk pesadão assim, numa música que está em 6, que realmente rola esse clima de 6, de groove, mesmo estando em 6, usando pouquíssimas notas. Então as duas coisas para concluir do Dave Holland. Primeiro, antes, eu acho que se você não conhece esse disco direito, com a devida atenção, vai ouvir. O Prime Directive especificamente eu acho demais, e o Critical Mass eu acho que é o que eu gosto mais até. Mas o Prime Directive, que é mais ou menos a mesma formação, acho que trocou o batera de um disco pro outro, não tenho certeza agora. Mas é um baita disco. Ó, linhas de baixo aqui, ó. Linhas de baixo, essa camiseta aqui. Demais, inclusive recomendo seguir esse perfil, tá aqui ó, baita perfil legal falando sobre contrabaixo, linha de baixo, e eles têm essa camiseta da hora demais. E recomendo muito ouvir o Dave Holland com a devida atenção, caso você ainda não tenha escutado direito, o que eu acho muito difícil, né? A gente que toca baixo acústico, vez ou outra chega no... E aí, Tony? Vez ou outra a gente chega no Dave Holland, quando chega é esse susto, porque o cara é demais. Então eu recomendo muito ouvir esses discos, tentar dar uma sacada na melodia, tirar as melodias, essa é a melodia. E depois vai pro B. Pausou, voltou. Conexão aqui deu uma falha, mas voltou. Então eu recomendo tirar as melodias do Dave Holland, entender como que funcionam os contrapontos entre as duas melodias e tirar os grooves dele. Resumindo, os roubos, tocando baixo acústico, principalmente para quem vem do baixo elétrico, isso é uma questão que a gente nunca tem. Você coloca o baixo elétrico nas costas, passa a correr aqui, tá pronto. O baixo acústico, a postura é uma coisa muito importante. É um instrumento, inclusive, que ele fica solto aqui. Se você não segurar direito, não se posicionar direito, ele cai. Então você tem que encontrar uma postura segura para o contrabaixo e segura para a sua saúde. Com os dois pés no chão é uma boa posição, uma boa postura. O Dave Holland aponta isso. Que muitas vezes a gente solta o peso em cima de uma perna só e vai se machucando. Durante os anos isso vira um problema. Então tente não... Ou tenta trocar. Se for para ficar apoiado em uma, quando você for, por exemplo, tocar daqui e vem para o agudo, traz o peso para a sua perna esquerda. Se por acaso você prefere tocar com peso na perna direita aqui, ó. Quando você vai subir para a região aguda, traz o peso para a perna esquerda. Isso já é uma dica interessante que o próprio Dave Holland deu. Divide o peso entre as pernas. Tenta deixar o peso no centro, no core, e as duas pernas plantadas no chão. Esse é o roubo importante. E o outro é o groove.
Ré, Sol, Lá, Mi, Ré, Sol, Mi. São só essas as notas do groove, ritmicamente, que está o lance. Então, o groove é fácil, a ideia é, tenha ideias rítmicas mais interessantes, não precisa ficar preocupado em fazer um groove complexo, com nota morta. O groove tem que estar ali, tem que fazer balançar, beleza? Esse CD é incrível. Um puta som, dá vontade de ficar tocando o dia inteiro. Mas é isso, recomendo demais ouvir mais sobre o Dave Holland, ouvir mais esse som e se ligar na postura, porque isso é uma questão, esse ponto eu quis abordar porque às vezes a gente sai tocando e não se dá conta, que acha que é tranquilo, a gente, principalmente novão, fala, né, bicho, tô de boa, aqui, dor nas costas, dor na perna, não é nada. Mas é importante, a gente pode ficar com um problema a longo prazo e a gente envelhece, né? Então muitos anos com a postura errada é preocupante, se machuca, e o próprio Dave Holland falou isso. Então toma cuidado para distribuir o peso nas duas pernas, não ficar apoiado em uma perna só. E vai ouvir o Dave Holland, que é um tiozinho calminho, bicho, vozinha dele todo tranquila, ele toca tranquilo, mas os sons são todos pegada, bicho, sempre um groove legal, umas melodias massa, a galera improvisando pra caramba, uns puta som, baita som mesmo. Então vale muito a pena, Dave Holland, vamos lá, vamos ouvir, e é isso. Sobre o Dave Holland é isso. Se você gostou, compartilha o vídeo, curte aí, se inscreve no canal. Se tiver sugestão de algum baixista, me manda, eu faço aqui. Se você quiser perguntar alguma coisa, ficou alguma dúvida, escreve que eu respondo. E vamos que vamos. Abraço!